against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. A gente vai começar aqui no mesmo ritmo de sempre das análises, infelizmente com uma derrota hoje. Não era esperado, a gente sabia que ia ser difícil, eu já vinha falando isso desde da análise inicial do confronto. Sim, é um fit difícil, mas o Pistons não está jogando bem e mereceu a derrota. Então a gente vai tentar fazer mais otimizado aqui. Vamos começar no início do jogo, obviamente, no primeiro quarto. Eu tô com as estatísticas do primeiro quarto aqui. E foi um primeiro quarto equilibrado, né? O Pistons começou perdendo, chegou a ficar atrás por uns 8 pontos. Eu não lembro se chegou a 10, mas eu lembro que chegou a 8. E ficou um tempinho, só que depois o Pistons meio que voltou para a partida e colocou as rédeas ali. Teve umas 4 pontes aéreas seguidas, o time estava bem, realmente. Conseguiu se recuperar e até liderou o primeiro quarto. Em algum momento liderou por alguns minutos, mas depois tomou um empate, deu uma estagnadazinha ali no primeiro quarto e tomou um empate. Até aí tudo bem, né? A gente achou que ia ser realmente um jogo difícil. Eu estava esperando novamente um desgarramento no terceiro quarto, como já vem sendo. Eu sei que é difícil ter o mesmo roteiro todos os jogos, mas teve 3 vezes o mesmo roteiro essa temporada, então eu realmente achei. Mas no fim das contas, realmente teve um roteiro parecido com outro jogo, que foi o último entre Pistons e Magic na temporada regular. Tá? Já falo disso. Tá? O primeiro quarto. Deixa eu pegar aqui as estatísticas aqui. O primeiro quarto, o Pistons chutou 52% de aproveitamento, só que teve bem menos lances livres. Teve apenas um, o Orlando Magic teve 7. Arremesso de quadra. Olha o arremesso de quadra do Magic. O Pistons estava acordado aqui, né? O Duren até que teve uma defesa ou outra, mas continuava mal no ataque nesse primeiro quarto. Hoje eu não anotei nada, tá? Não deu para anotar, porque eu nem estava em casa assistindo esse jogo. Mas eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. Se eu esqueci alguma coisa, vocês me avisem aí nos comentários. Ou no WhatsApp ou qualquer outro lugar. O Magic chutou 36%, 9 de 25, 3 para 8 e o Pistons 3 para 9 de 3. Foi um quarto equilibrado, não tem muito o que falar, né? Aí o segundo quarto, deixa eu abrir também o aplicativo da NBA aqui, para ficar mais fácil. O Pistons, no segundo quarto, eu não lembro mais se começou bem, mas teve a rotação, o JB acertou, tá? O JB acertou na rotação desse jogo. Teve alguns momentos ali que eu já vou falar. O segundo quarto, ele colocou todo mundo em quadra e ficou com o Cade. O Cade jogou o primeiro quarto inteiro, provavelmente. Ah, não, ele saiu no finalzinho pro Jakes entrar. E o Jakes até que entrou bem ali, acertou não lembro se acertou uma bandeja e uma bola de 3, né? Se eu não me engano, foi isso. Exatamente isso. Uma bola de 3 e deixa eu ver. Cara, eu tava vendo a estatística do Jenkins aqui. Ele só fez isso. Ele entrou, fez ele só jogou 6 minutos também, né? Isso tem que ser falado. Agora, menos de 10 em 6 minutos. E o Jackson, ele entrou, eu não lembro se ele entrou no segundo tempo. Entrou. Ele entrou no último quarto, né? E jogou só um pouquinho. Eu já vou falar de todos os jogadores, vou fazer o mesmo ritmo que eu tava fazendo nas outras análises. No segundo quarto, o Pistons acabou perdendo por 35-28. E aqui o Magic começou a desgarrar, tá? E eu já comecei a ficar preocupado porque o Pistons não estava conseguindo jogar de jeito nenhum. E eles deram uma desgarrada aqui. Deixa eu ver as estatísticas rapidamente do segundo quarto. 4 de 9 para 3 para eles. E 52% de aproveitamento de quadra e o Pistons 40%. O Pistons usou 2 de 5 para 3. Teve mais lances livres aqui, mas em acertos o Pistons só teve 3 a mais. Eles mereceram liderar esse quarto. O terceiro quarto foi É engraçado, né? Que o terceiro quarto, na verdade, terminou com 1 ponto a mais só pro Magic. Só que a impressão que eu tava... Eu só vi isso agora, tá, gente? Essa estatística do terceiro quarto aqui foi 26-25 para eles. Eu realmente achei que eles tinham ganho esse quarto por uns 10 pontos. Só que eu acho que lá no finalzinho o Pistons deu uma recuperada. Eu posso estar enganado sobre isso. Mas
o jogo tava lá. Inclusive, nesse terceiro quarto aqui, eu pedi muito pro JB tirar o Cade Cunningham de quadra, porque o Cade tava muito mal. Só que, no final das contas, eu também tava errado, porque o Cade, pior Cade em quadra, é melhor do que o melhor Jakes em quadra nesses playoffs. E, cara, a lineup que o JB colocou ali, eu nem lembro exatamente qual foi a lineup, mas o Cade foi pro banco, entrou Jenkins. Eu não lembro se o Levé entrou nesse último quarto. Eu lembro que tava o Javonte Green, o Stewart, tava essa galera e não deu certo, deu totalmente errado, tá? E eu acho que foi justa essa vitória do México no terceiro quarto, apesar de ser só um ponto à frente, né? Mesmo assim, eles mereceram, o Pistons não tava num bom dia. Agora, no último quarto, o último quarto foi engraçado, porque, continuando, né, eu tava falando sobre o último quarto já. Nesse último quarto, o Pistons teve essa lineup que eu citei aqui, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro alguns desses jogadores, tá? E o Pistons começou muito mal e teve que pedir timeout, eles abriram 15 pontos de diferença ali no começo já do último quarto, e o Pistons não estava conseguindo jogar, colocou os titulares de volta, o Cade nem descansou direito, e, cara, ficou essa sequência, assim, o Pistons, sei lá, diminuía para 8 e depois tomava um ou duas bolas de 3 e voltava para quase 15 de diferença. Eu já tinha largado o jogo, para falar a verdade, só que entrou o mesmo roteiro do último jogo da temporada regular, que sim, o Pistons estava totalmente desfalcado, mas foi exatamente assim. O Magic liderou a partida, aí abriram uns 20 pontos mais ou menos. Essa é a diferença, né? O Pistons nesse tomou 15 pontos de diferença ali no último quarto. E o Pistons foi lá e diminuiu para 4 pontos no último jogo da temporada regular. E não conseguiu virar, depois tomou uma run do Magic no clutch time, depois de fazer essa run para colocar de volta o time no jogo. Nesse caso de hoje foi mais brutal ainda pra gente. Eu tava até falando no nosso grupo lá no Twitter, cara, eles vão iludir a gente, eu tenho certeza. E fizeram isso. Iludiram, deixou a gente com esperança. Eu tava morrendo de nervoso, eu tava quase ajoelhado lá, velho. Lá em casa, quando o Pistons virou o jogo, com a bola de 3 do Cade. O Cade também sumiu do jogo inteiro, já vou falar dele também. E apareceu ali no clutch time. O Pistons virou. Teve lance livre para virar o jogo, né? O Cade tava 100% no lance livre, acabou errando o segundo. Aí depois o Wagner acertou uma bola para cima dele e depois acertou outra de 3, tá? E anteriormente o Durant tinha cometido um turnover bizarro, ele praticamente sozinho, e cometeu um turnover, deu uma bicuda na bola que foi parar na mão do cara do Magic. Aí na jogada seguinte o Wagner pegou e chutou de 3 de longe e acertou. E fizeram 5 pontos seguidos. Depois alguém cometeu um turnover, não lembro. Não foi um turnover exatamente, mas quase foi isso. O Cade foi tentar um hook, tomou um toco. O Magic foi lá e pontuou. O ano de 8-0 para eles, depois do Pistons ter virado a partida. E o Pistons não conseguiu mais entrar no jogo. Eu nem sei se acertou cestas, para falar a verdade, depois disso, porque até o Cade mesmo não conseguiu fazer mais nada. E, cara, derrota merecida. Só vou falar aqui jogador por jogador, rapidamente, para ficar melhor. Os titulares aqui, Duncan Robinson. Cara, o Duncan Robinson sempre é atacado, né, na defesa. Não tem o que fazer, cara, porque ele é o único chutador mesmo que a gente tem, porque pegaram o ERT e o ERT não é esse cara. Eles achavam que era, mas não era, porque o cara chuta 31% de 3 na temporada. O que você achava que ele ia fazer? Não tá fazendo nada, cara. Vou até falar logo dele aqui, pra não ficar enrolando. Ele jogou 15 minutos, saiu zerado. Deu 5 assistências. E definitivamente ele é um cara na defesa ok. E ele é um jogador bem inteligente. O problema, cara, é que sabe, ele não faz nada, ele é inofensivo em questão de pontos, sabe? Nas bolas de 3 ele não acerta nada, chutou uma e errou. E de 2 também chutou um mid-range lá e errou. É complicado, cara. Esses caras, esse nosso banco não tem poder de fogo algum. O Javonte Green teve seus momentos, né? Jogou mais ou menos 2 de 6 para 3. E, cara, ele defende e tal, mas hoje realmente ele não apareceu tão bem assim. Próximo, Jenkins, horrível novamente, 0 assistências, fez 5 pontos no primeiro quarto e depois mais nada, entrou no último quarto e não fez nada também. Stewart, cara, o Stewart sim é um bom defensor, essas coisas todas, mas hoje ele tava completamente maluco, de novo isso, sabe? Às vezes dá raiva, cara, porque ele comete umas besteiras. Hoje ele tomou uma falta técnica,
uma flagrante 1, ele tomou uma técnica brigando lá no garrafão com o Wendell Carter Jr. E não, foi com o Goga, né, na verdade. E depois ele tomou uma flagrante, que não foi flagrante, tá? Ele tomou essa flagrante por causa da reputação dele. Só que depois ele merecia flagrante, que ele tava puxando o Wendell Carter Jr. no fim do segundo quarto, de maneira extremamente burra, tá? E os árbitros não deram porque eu acho que ficaram com medo de ejeitar o cara logo no primeiro tempo. Mas ele merecia tomar a flagrante ali, na minha opinião, tá? Só que ele não merecia a primeira, então ficou meio que kit, sabe? E, cara, essa partida do Stuart é inofensivo ofensivamente. O JB Bigstaff, esse é um problema. Usa o cara como se fosse um pivô dominante no garrafão. Quando tem o pick and roll com o Cade, ele corre pro garrafão, sendo que ele é baixo e não pega ponte aérea, sabe? Deveria ser um pick and pop. O que é um pick and pop? O cara faz a screen, em vez de ele correr pra cesta, ele fica na bola de 3. Porque aí tu abre espaço pro Cade infiltrar, e se o Cade não conseguir infiltrar, ele passa pro Stuart chutar de 3. Cara, é o que tem que fazer, sabe? Eu lembro no jogo contra os Spurs que o GB não tava usando o Stuart assim, e o Stuart era o único que espaçava a quadra, tá? E tava usando o Stuart infiltrando. Cara, agora me explica. Tu tem um alienígena no garrafão, com 2,30 de altura, e você tá levando o Stuart pro garrafão. Aí o Cade não consegue sair do lugar, cara. É bizarro isso, sabe? Aí de novo, cara, o JB ele tinha que fazer isso com o Stuart. O Stuart não vai fazer nada no garrafão. De vez em quando ele pega um rebote ou algo do tipo, mas, cara, não tem. Ele tem que espaçar a quadra, sabe? Eu sei que o estilo de jogo do Pistons é garrafão, só que eles não estão fazendo mais nada no garrafão. E, sabe, eles estão perdendo a fisicalidade. O Duren tá extremamente soft, já falo dele. E o Stuart, eu sei que é o cara físico, mas, cara, ele tem que ser físico lá na defesa, não no ataque, porque ele não faz nada no ataque, sabe? Ele tem que ser esse cara que espaça a quadra pro Cade, senão não tem jogo, não tem ataque. O Jenkins, quando entra com o Stuart, não faz nada, justamente por causa disso também. Fecha completamente o garrafão, e mesmo a gente tendo um cara que chuta de 3, ele não chuta, porque não espaça a quadra. Fica ali indo pro garrafão, mesmo não sendo atlético, e não sendo esse cara que pode ser dominante lá. Ofensivamente, né, no caso. Eu já falei dos bancários, né? Ah, falta outro, o Paul Reed. A gente pediu tanto o Reed porque o Duren tava invisível em quadra. Até que o Duren teve alguns tocos hoje. Em alguns momentos ele defendeu bem. Só que ofensivamente ele não faz nada. É complicado, cara. Então o Reed entrou, que o Pistons estava todo ferrado lá com faltas, e o Duren não tava jogando nada no terceiro. Eu não lembro se o Reed entrou no terceiro ou foi no último quarto. Só sei que ele entrou, tá? Jogou um pouquinho, jogou 7 minutos. Teve plus-minus positivo, só mais um, não é grande coisa. Mas, cara, ele foi positivo, quadra. Ficou um tempinho lá. E, cara, se o JB no jogo 4 falar, olha, o Paul Reed vai ser meu titular, eu não vou questionar nada, sabe? Eu vou aceitar numa boa, porque Jalen Duren não tá dando, cara. Sinceramente, o Paul Reed fez 4 pontos e pegou 5 rebotes. 5 rebotes que foram quase os rebotes que o Duren pegou na partida inteira. Cara, o Duren ele perde muito rebote. É impressionante como ele é uma mocinha nesses rebotes defensivos. Cara, ele não consegue jogar. É bizarro. Vou falar logo dele, tá? Já falei do Duncan Robinson, e depois pulei pros reservas por algum motivo. O Duren, 5 tocos hoje, tá? Teve alguns momentos bons. No clutch time ele deu um toco lá no banqueiro. Deu uma contestada em alguns arremessos, mas, cara, difícil. Não sei, sinceramente, qual é a situação do Duren. Agora, pensando no futuro, talvez seja bom essa partida, porque a gente pode ver quem é o Duren de verdade, tá? Porque ele queria quase 50 milhões de... A gente fala ele queria, mas não saiu nada disso, né? Mas como ele ia ser ao NBA, com Cade e Luka de fora, ele ia ganhar quase 50 milhões. Ele ia ganhar um contrato máximo maior do que o do Cade, só pra você ter uma ideia. Por causa da inflação, né? Do salário cap. Aí acontece que, como ele provavelmente não vai ser ao NBA, porque o Cade e o Luka entraram, né? Então isso pode ser uma coisa boa, já diminui um pouco do valor dele. O problema é que, cara, quanto ele vale? Por exemplo, o Wendell Carter Jr. tá jogando muito mais do que ele nessa série. E o Wendell Carter Jr. ganha 20 milhões. Cara, esse era pra ser o valor do Duren, então 20 milhões pro Duren tá ok, cara.
Só que ele vai pedir muito mais, porque ele é novo, tem 22 anos, e o Pistons agora tá numa situação complicada, porque se ele não acordar, eu não sei o que vai ser da nossa vida, sinceramente. A gente vai mais um ano com um pivô que não defende ninguém, que não faz nada ofensivamente. O Magic estudou o jogo do Jalen Duren, tá? Se você for ver na temporada regular, ali no finalzinho da temporada, onde o Duren começou a jogar bem, jogar realmente bem, né? Teve vários jogos de 20 pontos, estava fazendo 20 pontos naturalmente, sem forçar arremessos, com um aproveitamento bizarro, alguns de 100%, outros de 90%, mas sempre acima de 70%. Ele sempre puxa para um dos dois lados e tenta um hook, sabe? E o Magic estudou isso, sabe? Na hora que o Duren vai pro lado, o pivô, cara, pode ser quem quer que seja. A gente fala que o Wendell Carter tá jantando ele, mas quando é o Goga, acontece a mesma coisa. Quando tem uma troca e vai Wagner ou Banqueiro, acontece a mesma coisa. Eles sabem o que o Duren vai fazer, ele corta pro lado, um dos dois lados tenta um hook, e ele tá errando tudo, cara, não tá chegando nem perto de cair. Ele tá sendo agressivo. O primeiro jogo ele não foi agressivo, esse ele foi agressivo. E ele não conseguiu absolutamente nada. Eu não sei qual é o futuro de Jalen Duren, tá? Vai depender do resto dessa série. Ou ele acorda, ou ele tá ferrado. No pós-jogo, o Ozar perguntaram sobre o Ozar Thompson, sobre o Duren, pro Ozar Thompson, sobre o Duren. E o Ozar quase falou assim, ele é horrível defensivamente e ele não presta. Quase ele falou isso, sabe? E eles são amigos, cara. Eles não tem nenhuma inimizade, tá? Dentro do Pistons. O time tava unido. Só que o Ozar ficou numa sinuca de bico. E ele até falou depois, próxima pergunta. Não vou responder isso. Porque ficou complicado pra ele, sabe? O jornalista deixou ele em mais lençóis ali. Isso é uma coisa pra se perguntar pro treinador, né? Não pro Ozar, pô. Só que perguntou pro Ozar, porque ele era o cara da entrevista. E fala logo dele, o Ozar jogou demais, tá? Oficialmente ele não é o cara que aparece. Ali no fim do jogo, não lembro se foi o Cade tocou uma bola pra ele, que era pra ele chutar um mid-range. Ele tava sozinho, o Suggs não contestou, pagou pra ver o arremesso e o Ozar não arremessou. O Ozar fez 15 pontos no primeiro tempo, só tentou acho que 1 ou 2 arremessos no segundo, terminou com 17 pontos, 8 rebotes, 4 rebotes ofensivos. Cara, gente, 5 tocos e 2 roubos, esse cara é bizarro, sabe? Eu tenho a impressão que a gente tá perdendo um pouco do talento dele. Talvez, vamos ver na temporada que vem, agora não dá mais, né? Mas eu queria que ele desbloqueasse ofensivamente, eu queria que ele fosse o segundo ball handler do time, tá? Porque ele não chuta de 3 e como o Duren não chuta de 3 também, a gente fica completamente travado. Nesses playoffs, então, tá muito mais travado ainda. Cara, o Ozar Thompson foi o melhor jogador do Pistons em quadra, porque tem defesa também, né? Por exemplo, o Cade teve alguns momentos ali no último quarto, o Tobias também, mas o Tobias não defendeu bem, tá? Mas o Tobias foi 23 pontos, cara, 23 pontos, apareceu no clutch time em vários momentos, 8 de 16 nos arremessos. Cara, o Tobias jogou bem, 5 de 5 no lance livre. Ele jogou bem, não tem o que falar do Tobias, ele apareceu pro jogo. Lá no clutch time ele errou um arremesso só, mas no resto ele foi bem, tá? Eu já falei do Duncan Robinson, né? No Cade agora. Gente, o Cade nos ajudou nos 2 primeiros jogos. No primeiro jogo, o motivo da nossa derrota, um dos motivos, foi porque o Cade começou mal, sabe? Ele terminou o jogo com 39 pontos, sim, terminou. Mas aquele começo foi o que resultou na vitória do Magic. Como ele começou preguiçoso, como é de costume, o Magic entrou no jogo e dominou o jogo dentro da nossa casa. Então, o que aconteceu? A gente acabou perdendo, tá? Resumindo, o primeiro jogo. Agora, nesse... Gente, o Cade estava completamente preso, tá? Na defesa. O Magic fez um ajuste, tá? Não sei se vocês perceberam isso, mas eles estão colocando muito mais o Franz Wagner marcando o Cade agora. E o Cade não tem pra onde sair, ele não consegue passar por ninguém, porque tá tudo fechado também. Se ele passa, tem alguém no garrafão, ele não vai conseguir fazer a jogada. E 3 de 10 para 3, horrível. Lance livre, acertou 8 de 9 pelo menos. Errou só do clutch time, né? Cara, você depender do Cade em clutch time é complicado. Ele não é esse cara, ele tem uma ou outra cesta aí. É engraçado que no college ele era um cara clutch, né? Mas é complicado pra ele, porque ele chega cansado. Jogou 41 minutos hoje, depois de ter um problema no pulmão. Ele chega cansado e ele tem que fazer tudo. Porque ele é a única opção, cara. A verdade é essa, não tenho o que falar. Eu fico até numa situação complicada, porque ele jogou muito mal e ele foi um dos motivos do Pistons perder. Gente, ele teve 9 turnovers, sabe?
E uns turnovers bizarros que eu acho que ele quer passar tanta calma pros outros jogadores que ele acaba perdendo a bola. Cara, teve vários roubos que ele levou que foram extremamente telegrafados. É por isso que eu tava pedindo pra ele sair do terceiro quarto, sabe? E o JB morrer abraçado com ele. E o JB fez certo no fim das contas, porque o KD é o único que tenta, porque o Jenkins nem parece que existe, pra falar a verdade. E cara, complicado, tá? Eu vou falar só estatísticas aqui, eu já faço uma análise geral do jogo. As estatísticas totais. Lances livres, eles chutaram 33 e o Pistons 24. O Pistons chutou 83% de aproveitamento no lance livre, foi bom, tá? Agora em 2 pontos o Magic chutou 38% e o Pistons 49%. O problema é que o Magic acertou 15 bolas de 3 e o Pistons acertou 11, né? 4 bolas de 3, ok. 4 bolas de 3 foi basicamente a diferença do jogo. Então eles acertaram 15 de 33. Cara, acontece, os dois times são ruins de 3. Só que vai ter um jogo que um dos times vai chutar bem de 3, é assim que acontece, sabe? Todo mundo sabe chutar de 3 ali, gente. Só que eles são ruins, né? Só que vai ter jogo que vai cair. Hoje o Ben acertou quase tudo de 3. Então, cara, complicado, tá? E arremesso de quadra, eles tiveram um aproveitamento menor que o Pistons, 40% pra eles e 44% pro Pistons. Deixa eu ver aqui os turnovers. O Pistons teve 16 e 9 só do Cade, tá? Em tocos, o Pistons teve 12 e eles 8. Em roubos, 8 a 6 pra eles. Faltas 25 a 24 pro Pistons. Tempo na liderança, o Pistons teve 5 minutos e eles tiveram 37. Cara, só quero ver aqui os pontos no garrafão, rapidinho. Que eu tinha essas estatísticas aqui, tá? Em rebotes, 48 a 42 para eles. Ofensivos, 14 a 10 para eles. Pontos de turnover, 24 a 19 para eles. Pontos no garrafão, 40 a 36 para o Pistons. Pistons até só teve 2 pontos de segunda chance a menos do que o Orlando Magic. Até ok, sabe? O Pistons cede realmente muitos rebotes, não tem muito o que fazer. O Duren ali é horrível e o Stutz é pior ainda. O Stutz não sabe nem fazer box out direito. Na verdade, ele é especialista em box out. O problema dele é pegar rebote, né? No caso. Agora, uma análise geral. Gente, tá preocupante esses playoffs. Sim, eu sabia que ia ser difícil, que o meu palpite era 4-2. Só que agora, mas eu não imaginei um 2-1 pra eles no jogo 3, sabe? Esse jogo era decisivo, tá? Cara, todo jogo de playoffs é decisivo. Porém, gente, a gente fica com a corda no pescoço no jogo 4, sabe? É ganhar ou ganhar. Eu tô gravando isso aqui, o Knicks ganhou do Hawks no jogo 4, depois de perder o jogo 3, tá? Ganharam bem, por blowout. Então é isso que eu espero que o Pistons faça, sabe? Tente... Cara, só que o problema eu já vou falar aqui. Pra decidir, pra pontuar, parece que o Pistons só tem o Cade, sabe? O Pistons só tem o Cade. Você olha pro lado... Cara, o Ozar não é pontuador. O Duren era pra ser esse cara e não tá sendo. 8 pontos e 9 rebotes pra ele. É ridícula essa partida. Aí você olha pro Magic. O Ben não tava jogando mal. Só que hoje o Ben fez 25 pontos. Entende? 7 de 9 pra 3. Ele é esse cara, gente. Ele sabe jogar basquete. Vai ter um jogo que ele vai jogar bem. E esse foi o jogo que ele jogou bem. 0 assistência, mas 25 pontos. Aí você tem o Franz Wagner, que não chutou bem, mas defendeu muito bem. 17 pontos. Aí o Banqueiro. 25 pontos, 2 rebotes, 9 assistências. Entende? Aproveitamento baixo também. Mas mesmo assim, jogou bem e decidiu o jogo lá no final. Ele e o Franz. E, cara, o Pistons é só o Cade, sabe? E o Cade chega cansado, também não é esse cara que decide jogos pra gente. Não é esse super clutch. Mas é complicado, gente. Não tem o que fazer, sabe? Agora, outra coisa. O que é mais preocupante pra mim... o Pistons tem 2 quartos de 12 quartos que nós jogamos contra o Magic. O Pistons tem 2 quartos onde jogou melhor do que o Magic, sabe? É bizarro. Gente, isso não existe. Como é que você é o seed 1 e jogou 2 quartos melhor do que o adversário? Não existe isso. Cara, é complicado. O Pistons está pagando o preço agora pelo Trajano não ter reforçado o time na trade deadline. Na verdade, ele até piorou o time, se você for pensar bem, pelo menos nas bolas de 3. E, cara, tá sendo uma surpresa pra mim. Eu falei que o fit era ruim, que ia ser uma série complicada. Eu não me iludi em nenhum momento que ia ser fácil, tá, essa série. Agora, eu pensei que o Pistons ia pelo menos jogar muito melhor do que tá jogando. Só que tá complicado. Cara, eu só vou analisar melhor esse confronto depois do jogo 4.
tá? Porque se o Pistons não perder esse jogo 4, eu acho que é praticamente perdida essa série, tá? Porque lá em 2003, que o Pistons era o seed 1, jogou contra o Orlando Magic, seed 8, e ficou atrás por 3-1 e depois virou, lá teve uma mudança, que foi o Tayshaun Prince entrando no time titular. E nessa eu não sei quem a gente vai colocar do time titular pra mudar alguma coisa, sabe? Quem é que vai colocar? Vai colocar o Charles Lanier no time titular, é isso? Pra tentar dar alguma coisa diferente? Eu sei que você pensou agora no Paul Reed. Cara, eu falei aqui nesse episódio. Se o Paul Reed entrar, tudo bem pra mim, eu não tô nem aí, sabe? Se o JB testar alguma coisa, porque, gente, a gente tá nas cordas, sabe? A gente tá nas cordas, a gente tá perdendo os rounds pro resultado final da luta. Então o JB precisa fazer alguma coisa. Se não for no desempenho do time, se não for tentar ajeitar alguma coisa pra esse jogo 4, vai ter que ser na rotação. Só que esse foi o nosso time titular o ano inteiro, sabe? Então fica complicado. Eu vou até dar uma olhada aqui no Heat ou no Knicks, porque para ver se o Knicks mudou o time titular deles, que eu vi o treinador falando que poderiam ter mudado, tá? Acho que eles jogaram, né, assim mesmo, porque o Michael Bridges não jogou bem, ficou zerado no último jogo. Falaram que ele até quase chorou lá no vestiário após essa partida. Quero ver aqui, eu vou entrar no site da NBA. Não, ele jogou, cara. Ele jogou. O treinador Mike Brown, né? O treinador do Knicks, manteve o mesmo time titular e eles foram bem. Então, aqui fica sei lá, um exemplo. Talvez mantenha o time titular e tente mudar o desempenho do Pistons. Ou tente algo novo, né? Como o Paul Reed de titular. Agora, vindo do banco, cara, a outra coisa também que eu tenho que falar aqui, o Cade, né? Antes que eu esqueça, eu analisei o Cade e esqueci isso. Cara, o Cade tem que ser melhor defensivamente, sabe? A gente sempre fica pagando pau pra ele, falando que ele é um bom defensor, que ele não é esse franchise play que não defende. E, gente, hoje foi triste a situação dele. Franz Wagner, no segundo quarto, eu acho, teve umas 3 ou 4 cestas fáceis pra cima do Cade, sabe? Ele pegou a bola ali na zona morta, passou fácil pelo Cade e pontuou. Gente, eu sei que tem mismatch e os jogadores deles são bem mais altos do que os nossos e fica complicada a situação. Só que o Cade precisa ser bem melhor do que isso. Eu sei que ele tá cansado, mas ele precisa ser melhor do que isso. Não tem condições do cara jogar nesse nível, tá? Defensivo, como ele jogou hoje. Agora, próximo jogo. Só deixa eu falar aqui que eu ia esquecendo. Eu coloquei esse outro assunto aqui e ia esquecendo. Talvez outra coisa também que o JB possa fazer é colocar o Sasser como armador reserva. Eu sei que o Sasser não é armador e a situação do Jenkins é complicada porque ele é o único armador além do Cade, o único cara que realmente consegue pegar a bola e jogar como um armador, não um point guard, tá, gente? Um armador realmente. O Sasser joga de point guard, mas ele não ele não faz essa função de armador. Mas, gente, a gente, como eu disse, estamos nas cordas, precisamos de coisas novas. E eu acho que uma dessas coisas novas pode ser o Sasser entrando de armador reserva para tentar acertar algumas bolas ali. Pelo menos ver como ele tá. Porque, cara, tem que fazer alguma coisa, sabe? O desempenho não mudou depois do jogo 1. Porque o jogo 2, o Pistons, o jogo foi travado também, né? Só que teve aquele terceiro quarto da morte lá, que a gente jogou bem. E nesse não teve nada. Só teve o último quarto que o Pistons chegou no jogo. Só que, cara, tem que ter alguma coisa, porque o desempenho no geral, na partida inteira, o Magic tá bem melhor do que o Pistons. Tá certo que tem... se o Pistons jogou bem 2 quartos de 12, não tô falando que o Magic jogou bem 10 quartos, né? Não é isso que eu tô falando. Teve quartos que foram parelhos. Só que... Poxa, gente, eles estão em vantagem. Eles jogaram pelo menos uns 6 ou 8 quartos melhores do que o Pistons nessa série até o momento. Então, próximo jogo, que vai ser segunda-feira, pelo menos vai ter menos dias de descanso, né? Porque, 3 dias é complicado, a gente tem que ficar esperando e ficar pensando nesse time desgraçado. Então, 2 dias de descanso, segunda, contra o Orlando Magic, nem sei se é 9 horas, 8 horas, tanto faz. Depois você vê aí nos lugares, não vou pesquisar agora, que cara, tô com a cabeça quente depois desse jogo, é complicado. Só nos resta torcer, é a única coisa que nós podemos fazer pelo nosso time. E, cara, torcer para eles evitarem uma vergonha de ser eliminado pelo 8º lugar. Ia ser bem feio. Um 4-3 aí da vida já ia ser bem estranho, né? Para um seed 1 que teve 60 vitórias, que buscou essas 60 vitórias, tá? Fez de tudo para isso.
E perder pro 8º lugar é complicado. E nem é o 8º lugar, né? Eu acho que o México é o que? O 9º, foi o 9º lugar da conferência. Passou ali no play-in depois de 2 partidas. Então ia ser feio. Cara, vai depender do nosso time aí. Vamos torcer para que isso dê certo. Bora torcer pro não sei se o que o JB pode fazer também, porque, por exemplo, o Ron Holland acertadamente não jogou hoje, tá? Ele fez certo isso. E ele teve poucos erros hoje, o JB, pra falar a verdade. Poucos erros, cara. Não consigo dar algumas críticas aqui pra ele, porque na coisa que eu critiquei ele provou que ele tava certo. Então, eu não sei mais o que o Pistons pode fazer com esse elenco aí que tem, tá? Eles vão ter que... Cara, a gente precisa do Duren, a verdade é essa. O Alzar jogou bem, o Tobias jogou bem, Cade mais ou menos, né? Teve esses problemas dos turnovers aí. Mas se o Duren jogar bem... Parece que sempre falta isso, sabe? Jalen Duren jogar bem, mas ele não consegue jogar. Complicado, cara. Bora esperar o próximo jogo aí e é isso. É isso, a gente vai encerrando aqui essa análise. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí os arrobas na descrição. E é isso, gente. Valeu, falou. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, com uma vitória, pelo amor de Deus.